Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, continua ainda viajando, mas a gente traz notícias aqui do Vascão pra vocês sempre, né? O Vasco que vem de um péssimo resultado aí na última rodada pela Série B, já vira a chavinha e já pensa no Coritiba. Vamos falar de como que está a situação do Vasco aí na Série B, a porcentagem aí de chances do Vasco voltar pra elite do futebol. Também vamos falar aí dos reforços aí que vão voltar ao time pra ajudar, quem sabe aí, o Vasco no jogo contra o Coritiba. São Januário, sem dúvida nenhuma, estará lotado de torcedor vascaíno, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, para você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Muito obrigado aí a todos que estão aqui acompanhando nossos vídeos, né, cara? O Vasco aí perdeu, infelizmente, o Sampaio Corrêa. O torcedor vascaíno ainda tem esperança que o Vasco vai conseguir esse acesso. Todos nós esperamos isso e tomara que o Vasco consiga aí essas vitórias necessárias para voltar para a elite, para acabar com esse sofrimento aí, essa agonia que é essa disputa da Série B. Muito obrigado aí a todos vocês. Bom, pessoal, o Vasco que perdeu aí pro Sampaio Corrêa já vira a chave, né? Quer esquecer totalmente essa partida, um jogo totalmente atípico, né? O Vasco tinha todos os ingredientes ali possíveis para conseguir até uma vitória elástica contra o Sampaio Corrêa. Jogou a maior parte do tempo aí do jogo inteiro com um jogador a mais, perdeu o pênalti, teve gol anulado, teve pênalti aí anulado para o Sampaio Corrêa e o Vasco conseguiu ainda a proeza de perder esse jogo, né? Jogada fatal, né, na zaga do Vasco, né? A jogada aérea é só cruzar que os adversários fazem gols e o Vasco infelizmente não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa, pelo contrário, perdeu o jogo e perdeu uma ótima oportunidade de encostar de vez no G4, né? Se o Vasco tivesse vencido essa partida, estaria hoje a 2 pontos do G4, porque a rodada passada foi uma rodada maravilhosa, os adversários perderam, principalmente ali o Goiás e o CRB, o Avaí empatou e o Vasco poderia ter chegado muito perto aí do G4. Agora a distância continuou de 5 pontos, só que vai se iniciar uma nova rodada e o Vasco vai enfrentar o líder da competição que apanhou feio pro Cruzeiro, né, cara? Perdeu por 3-0 lá no Paraná, hein? Lá no Couto Pereira. Com certeza eles vão vir pra cima do Vasco mordidos, né? Mas o Vasco vai jogar em São Januário. Tem um fator torcida, tem um fator aí, São Januário tem que ser determinante nos jogos do Vasco. Em caso, o Vasco não pode vacilar. Segundo os matemáticos, a chance do Vasco de voltar para a elite do futebol brasileiro é de apenas 9%. O Vasco tem aí 9 partidas ainda a fazer pela Série B e tem que conquistar no mínimo 6 vitórias para voltar aí para a elite do futebol brasileiro. É possível, muito possível, o Vasco tem que manter-se focado, não pode aí deixar se abater por conta dessa derrota. Foi um jogo totalmente aí que o Vasco tem que esquecer pelos erros do Fernando Diniz, erros técnicos aí dos jogadores que não conseguiram encaixar o futebol que a gente estava vendo no Vasco nas últimas partidas. A guerra ainda não acabou, o Vasco perdeu a batalha ali pro Sampaio Corrêa, mas a guerra continua. O Vasco tem que conseguir aí seguir em frente para vencer bem aí o próximo jogo contra o Coritiba no sábado aí às 4h30 da tarde. Tem essa semana inteirinha pro Fernando Diniz corrigir os erros, tentar melhorar essa equipe do Vasco e, como diz ele, comer o Coritiba, né? Isso que o Vasco tem que fazer no próximo jogo, se quiser subir, meu amigo. Tem que vencer esse líder aí para pegar uma moral gigantesca, tentar se aproximar novamente do G4 e, lógico, secar demais os adversários, porque hoje o Vasco está na 8ª colocação, como eu disse, com 43 pontos, a 5 pontos aí do 4º colocado, Goiás, que está com 48 pontos. Nessa partida aí devemos ter alguns retornos de alguns jogadores que estavam contundidos, né? O torcedor vascaíno ainda aguarda a estreia do equatoriano John Sanches, ele que teve uma fadiga muscular, ficou de fora até mesmo do banco de reservas no jogo contra o Sampaio Corrêa, possivelmente pode conseguir aí se recuperar e voltar aí a figurar no banco de reservas nessa partida contra o Coritiba, né? Será que o jogador vai sair do Vasco sem mesmo entrar em campo? Parece que o Fernando Diniz não vem gostando tanto assim do futebol e apresentado nos treinamentos do equatoriano. Ele disse já inúmeras vezes que ele precisa de um período maior para se adaptar aqui à realidade brasileira, né, do futebol brasileiro. Jogador que sempre jogou lá no futebol equatoriano, com certeza não deve ter agradado tanto assim o Fernando Diniz e por isso ele não teve ainda oportunidades. Vamos ver se ele, recuperando dessa lesão, possa ter uma oportunidade. Outros jogadores que irão voltar aí ao time pode ser aí o volante Andrei, né? Ele que teve aí uma lesão muscular, desfalcou o Vasco nos últimos 2 jogos e pode ter uma chance aí de voltar ao time do Vasco aí contra o Coritiba, né? O Bruno Gomes é o
horroroso. Acho que o Andrei, ele dá uma qualidade gigantesca ali na saída de bola e ele é extremamente necessário pro início da criação das jogadas do Vasco, né? A gente espera que ele esteja 100% recuperado, volte bem, ajuda o Vasco aí contra o Coritiba. Outro jogador que vive talvez essa expectativa é o Léo Jabá. O jogador ainda se queixa bastante de dores e por isso ficou de fora dos últimos 2 jogos também do Vasco. Ele não viajou também com a delegação do Vasco no jogo contra o Sampaio Corrêa e também vive a expectativa, quem sabe, de um possível retorno, a recuperação dele durante essa semana aí para enfrentar o Coritiba. O Léo Jabá, que sem dúvida é um jogador esforçado, né? É um jogador importante pro técnico Fernando Diniz, mas precisa mostrar mais, né? Ele caiu bastante nos últimos jogos, até chegou a perder a vaga titular na equipe do Vasco, né? Se eu não me engano, pro próprio Gabriel Peck. O Fernando Diniz vem optando aí por jogar com o Morato, o Gabriel Peck e o Germancano no ataque. O Léo Jabá até então era meio que incontestável quando o Fernando Diniz chegou, foi pro banco de reservas e logo na sequência teve essa lesão. A gente espera que ele volte e quem sabe ajude mais o Vasco. Jogadores que não irão atuar mais nessa temporada são aí o volante Michel e também o meio-campista Sarrafiore, que pode até mesmo nem defender mais as cores da camisa do Vasco aí, esses 2 jogadores, caso o Vasco não renove seus contratos, o que eu acho que o Vasco irá fazer, principalmente com o Michel, né, que jogou aí pouquíssimas vezes e já chegou meio que lesionado, né, entre aspas, né, vamos falar assim, porque parece que realmente o jogador já veio bichado do Grêmio e com certeza não deu certo com a camisa do Vasco e certamente o Vasco deverá rescindir o contrato dele, mesmo se o Vasco continuar na segunda divisão. A gente espera que não, o Vasco não deverá renovar aí com o Michel. O Sarrafiore vive uma situação diferente, ele se machucou trabalhando, né? Talvez o Internacional ceda o jogador por mais alguns meses ao Vasco, o Vasco espere renovar o contrato dele, quem sabe para a disputa aí do Campeonato Carioca. A gente não sabe se até lá ele estará plenamente recuperado aí, porque teve uma lesão gravíssima de ligamento do joelho, é uma lesão muito grave, que jogadores aí ficam muito tempo aí, meses parados, e quando voltam não tem a mesma confiança, né? Um exemplo claríssimo, a gente já viu isso aí aqui no Brasil, no Paulo Henrique Ganso. O jogador destruía lá em 2010, era sem dúvida nenhum um dos grandes craques, um grande jogador aí que era para ser sem dúvida nenhuma um dos grandes talentos do futebol brasileiro, devido às lesões no joelho. O jogador não foi o mesmo, e o Sarrafiore já não tem esse grande talento que tinha o Ganso lá em 2010. Talvez não volte a ser o mesmo Sarrafiore que a gente viu aí com a camisa do Vasco. Desejamos sorte aí a ambos, né? Apesar do Michel não ter correspondido à altura, a gente deseja sorte à recuperação do jogador e também do Sarrafiore. Pessoal, e após aí a derrota contra o Sampaio Corrêa, né? Antes disso, a torcida do Vasco tinha dado um show lá no aeroporto de São Luís, né, cara? A cidade se mobilizou totalmente aí com a presença da delegação do Vasco lá no Maranhão. E infelizmente eles tiveram aí o presente de grego, né? O Vasco acabou perdendo aquele jogo e o Vasco acabou postando aí um pedido de desculpas, meio que pedido de desculpas aí ao torcedor maranhense que compareceu também no estádio, né? Que viu aquela atrocidade, né? Aquela derrota sem condições do Vasco, né, cara? Inacreditável a certo ponto, aquela derrota ali pro Sampaio Corrêa. O Vasco reconheceu aí o esforço, o amor do torcedor ao nosso clube, que agradeceu e pediu desculpas aí a esse péssimo resultado, né, cara? Um presente que ninguém imaginava, né? O torcedor vascaíno, ele é diferente, né, cara? O Vasco, infelizmente, não merece a torcida que tem, porque o que o torcedor vascaíno faz aí no Brasil todo, ele é totalmente diferente de todos os outros torcedores, de todos os outros times. E os jogadores parece que não entenderam aí esse amor, esse carinho do torcedor, que não conseguiram vencer um adversário até certo ponto que estava morto na partida. O Vasco não conseguiu matar o jogo, o Vasco não conseguiu ter ideias criativas ali, não conseguiu se superar naquela partida, porque Série B é assim, cara. O jogo às vezes não vai na técnica, tem que ir na raça, mas tem que conseguir os 3 pontos pelo torcedor que foi lá apoiar, pelo torcedor que foi lá pedir autógrafo para esses jogadores, apoiar mesmo para os jogadores conseguir subir o Vasco, e os caras fizeram isso aí dentro de campo, né? A gente espera que o Vasco vire essa página, consiga se concentrar na Série B para voltar para a elite do futebol brasileiro. Deixa aí, torcedor maranhense, o que você achou da presença do Vasco aí no seu estado, se você teve a oportunidade de ver, infelizmente, essa derrota do Vasco, e você tá de parabéns. Se você foi lá apoiar o Vasco, você tá de parabéns mesmo. Você ama o nosso clube, torcedor no Brasil inteiro ama o Vasco e nunca vai abandonar, porque você não abandonou até hoje, cara. 4 rebaixamentos, não sei se vai abandonar nunca, viu? O torcedor, ele tem uma paixão enorme pelo nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!